quero declarar aqui nesta manhã tão preciosa, o Teu Espírito Santo venha falar a cada coração, de maneira particular, individual, que os meus irmãos tenham experiências com o Senhor. Pai, a Tua palavra que é viva e eficaz, penetre em cada coração, trazendo verdades absolutas que nos transformam. Nós abrimos a nossa mente, nós abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. O título da palavra de hoje é Deus usa os fracos. Fala para o seu irmão, Deus sempre vai usar, sempre vai falar, sempre vai tocar nos fracos. Amém? Paulo, apóstolo Paulo, ele escreveu praticamente 3/4 da Bíblia, o Novo Testamento. Então o Novo Testamento inteiro, 3/4 foram escritos pelo apóstolo Paulo. E ele foi alguém muito sábio, alguém estudioso. Ele era um judeu que tinha título romano, então ele tinha acesso tanto perante os sacerdotes, também tinha acesso também perante Roma. Então alguém de muito conhecimento, alguém de muita revelação. De alguma forma ele poderia se achar o cara. Mas só que a Bíblia fala que ele foi perseguido durante todo o seu ministério. Ele foi alguém que foi perseguido, e a Bíblia chama isso de espinho na carne. Pastor, como o senhor sabe que é o espinho da carne não é uma doença? Porque muitas teologias falam que esse espinho na carne, na vida de Paulo, era uma doença. Porque lá em 2 Coríntios, se puder projetar por favor, capítulo 12, verso 7, ele demonstra claramente o que é esse espinho na carne. Olha aqui, projetou? E para que não me ensoberbecesse, diz Paulo, com toda a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, vírgula, mensageiro de Satanás. Então não era uma doença, não era uma crise existencial. Era uma pessoa que perseguia Paulo durante todo o ministério dele. É como se ele fosse pregar em um lugar e sempre tinha alguém para desfalar o que ele fazia. Ele tinha muita revelação, muito conhecimento, mas a Bíblia fala que foi posto para ele essa pessoa. E essa pessoa tinha o objetivo de destruir, desfalar, desfazer toda a mensagem da graça de Deus. Então imagina o Paulo chegando no lugar, pregando sobre Jesus, ressurreição, graça, favor de Deus, as pessoas amando, aceitando Jesus. Depois vinha alguém e falava assim, o que ele falou é tudo mentira. Deixa eu falar. Não, provavelmente era um judeu que fazia isso, desfalando dele para implantar a lei. Então isso deixava Paulo muito chateado, muito mal, a ponto dele chegar um tempo e falar o seguinte: olha, Deus, se for possível, tira esse cara da minha vida, tira esse espinho da minha carne. Então eu e você não estamos livres de passar por perseguições, aflições. Vou falar um pouquinho mais sobre a palavra, na palavra sobre isso. Mas eu e você não estamos livres de sofrer perseguições, porque você e eu passaremos por tempos difíceis também. Fala para os seus irmãos, você e eu passaremos por tempos difíceis. Então o maior problema de Paulo foi esse indivíduo. E Paulo fez uma oração. Olha aqui para mim. Paulo fez uma oração. Verso 8, por favor. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. Número 3 na Bíblia aponta para algo completo. Não significa que você deve orar 3 vezes por alguma coisa, mas também não significa que você deve orar uma vez. Então tem pessoas que falam que quando você ora mais que uma vez, você está anulando a oração anterior. Mentira, não é verdade, não é bíblico, porque Jesus orou 3 vezes no Getsemane. Mas o número 3 também não significa que você tem que orar 3 vezes para Deus fazer. Significa que Deus completou o que Ele tinha que falar. Então você sempre vai orar até Deus completar e trazer paz no seu coração. Fala para você, uma oração deve gerar paz dentro do seu coração. Quando isso gera paz ou uma solução, aí você para de orar. E aí Deus concluiu o processo. Então o Senhor respondeu para Paulo.
Ele orou 3 vezes: Deus, se for possível, tire esse mensageiro de Satanás de perto de mim. Oh Deus, esse cara, ele prega de novo: mas Deus, esse cara está me atormentando, está complicada a situação, Deus, tire esse mensageiro de perto de mim, eu estou ficando chateado, porque eu estou percebendo que algo está acontecendo. Aí ele ora pela 3ª vez: Deus, por favor. Aí o Senhor fala com ele, responde, verso 9, por favor. Então Deus, ele me disse: a minha graça te basta. Fala comigo: a minha graça. Fala para o seu irmão: a graça de Deus sempre vai bastar. Então, eu e você, em outras palavras, Deus disse para ele: a graça de Deus é tudo que você precisa. Para de se preocupar com isso. Para de se preocupar com um problema. Para de ficar focado nas suas preocupações. Não quer dizer que você não vai ter preocupação, não quer dizer que você não vai ter dificuldade, não quer dizer que você não vai passar por tempos difíceis, ou até de doença. Mas presta atenção: a graça de Deus basta na sua vida, e ela é suficiente para transformar você, te abençoar e mudar a sua sorte. Quem crê, diga aleluia. Então preste atenção nisso. Apesar dos problemas, das naturezas, os desafios, sempre a graça vai ser abundante e perfeita na sua vida. Quem crê, diga amém. Então em seguida, o Senhor disse algo mais profundo, porque o texto continua aqui. Ele fala: a minha graça te basta. Está lá um verso, está lá em 2 Coríntios capítulo 2, verso 19, a parte B. 2 Coríntios 2,19, parte B. Travou? Então, não, 2,19, falei errado, perdão. Não, então, anotei errado aqui, o versículo. Um pouco acho, se puder achar para mim, os teólogos aí, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então Deus fala o seguinte: olha, para que você não se ensoberbecesse, eu coloquei esse espinho na carne. 3 vezes eu orei. É o mesmo, né? Porque eu só anotei errado, perdão. Pode voltar no mesmo que eu li. Vamos ler lá. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, enfim, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Presta atenção. Ele falou o seguinte: olha, eu não vou tirar o espinho de você, para que você não se ensoberbeça, você não se acha o cara. Olha aqui para mim. Mas você presta atenção numa coisa: quanto mais fraco você ser, mais o meu poder será liberado. Então aqui é um ponto importante que confunde a minha cabeça e a sua cabeça. Como assim? Ser fraco para ser forte. Nós aprendemos desde a infância: não aceite qualquer palavra na sua vida. Olha, quando falarem isso, fala aquilo. Acredite em você, acredite no seu potencial, acredite que você é capaz, você tem tudo dentro de você, você não precisa de nada e de ninguém, tudo que você desejar vai acontecer. Nós aprendemos isso desde a nossa infância. Aí vem o apóstolo Paulo, em nome de Deus, fala o seguinte: olha, eu pedi para me livrar daquilo. Eu estava bem, pregando o evangelho, eu estava fazendo a vontade de Deus, estava feliz da vida, mas o enviado do inferno veio me atrapalhar, isso estava me chateando. E eu peço para Deus, e Deus não me atende. E Ele me fala: eu vou continuar com esse cara na sua cola, eu vou continuar com essa situação na sua vida. Sabe por quê? Quanto mais fraco você ser, você se comportar, mais poder vou liberar sobre a sua vida. Quantos querem poder de Deus? Fala para o seu irmão: seja fraco. Então, a palavra poder de Deus, nesse versículo 19, está falando o seguinte: olha, o poder no grego aponta para dínamos. Dínamos, no grego, significa milagres. Ou seja, quanto mais fraco perante as circunstâncias, mais fraco perante Deus, e pelo que eu estou vivendo, eu me apresento a Deus, mais oportunidade de milagres eu vou viver. E aqui está um grande segredo de um cristão vencedor: é alguém que reconhece que não é nada, é alguém que reconhece que precisa desesperadamente de Deus. Toda vez que você se posiciona como alguém forte em qualquer situação,
como alguém capaz de solucionar, como alguém capaz de resolver o problema, como alguém forte para permanecer firme na circunstância. Cada vez mais você não vai ver milagres. Eu não estou falando que você não deve ser alguém firme, consciente diante do Senhor. Eu estou falando que diante de Deus, sempre a sua fraqueza tem que ser revelada. Diante de Deus, sempre a sua debilidade tem que ser mostrada. Então a sua oração tem que ser uma oração assim: Deus, eu preciso de um milagre. Deus, eu não dou conta. Deus, eu não consigo avançar. Deus, eu não consigo responder. Senhor, eu não consigo mudar meu casamento. Senhor, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não avanço nessa situação. Cada vez que você se coloca diante de Deus com esse posicionamento, poder é liberado sobre a sua vida. Isso é muito precioso. E é uma revelação preciosa, porque eu quero viver milagre. Pergunta para o seu irmão: você quer viver milagre, meu irmão? Então, aonde não há fraqueza, o poder e a graça de Deus não pode fluir. A graça, ela não é atraída por pessoas fortes. O mundo te ensina a ser forte. O mundo te ensina a ser capaz. O mundo te ensina a ser alguém resolvido. E de fato, eu não estou falando que diante dos homens você tem que ser fraco. Diante das circunstâncias você tem que ser fraco. Mas você precisa encontrar um lugar que tem que demonstrar sua fraqueza. Eu sou uma pessoa cheia de medos. Minha esposa sabe disso. Eu sou uma pessoa que tem dificuldades. Cada vez que eu vim pregar aqui, você pode não acreditar, mas me dá uma aflição no coração. Falei: Deus, o que eu vou falar para esse povo? Senhor Jesus, eu estou pregando uma palavra que foi ministrada pelo pastor Aloísio, uma palavra que tem muito mais revelação na boca daquele homem. Como eu vou conseguir compartilhar algo no coração dos meus irmãos, com a mesma intensidade, com o mesmo coração? Eu fico meio mal, fico preocupado. Mas é nesta hora que você se expressa diante do Senhor, demonstrando as suas debilidades, demonstrando as suas fraquezas, que Ele fez assim: agora você está preparado para receber o meu poder, porque você não vai ter glória nenhuma, eu terei a glória sobre a sua vida. Então se alguma coisa acontecer, é para a glória minha. Se alguma coisa liberar, é para a glória minha. Se a cura vir, é para a minha glória. Se o casamento restaurar, é para a minha glória. Revela-se diante do Senhor através das suas fraquezas. Tem que falar isso para o Senhor. Nós só caímos em pecado porque nos mostramos fortes. Nós nos tornamos arrogantes porque nos tornamos fortes. Nós nos tornamos prepotentes, capazes de qualquer coisa, porque nós queremos nos mostrar forte. Não, na vida cristã é diferente. Quanto mais fraco diante do Senhor, mais poder você recebe do céu. Quantos querem poder do céu? Diga aleluia. Então o poder milagroso dos céus, ela se torna perfeito na minha vida e na sua vida, quando a água do céu flui através do cano da sua fraqueza. Quanto mais fraco você se apontar para o céu, quanto mais debilitado você mostrar, presta atenção uma coisa, não é uma questão de palavras, jogo de palavras, é uma questão de coração. Você tem que perceber que você não consegue. Você acha que o pastor Alexandre, com toda a sua habilidade, tem condições de liderar 10 pessoas? Você acha que eu consigo mudar a vida da Simone? Você acha que eu consigo mudar a vida da Rai, dona Cida? Você acha que eu consigo mudar a vida do Ian, um jovem casal com a Adriele? Eu não consigo. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa eloquência, eu não tenho essa sabedoria humana para resolver isso. E quando eu vou conversar com qualquer pessoa, ontem conversei com um rapazinho de 14 anos, eu falei para Deus, eu já passei por que esse rapaz passou, mas eu não sei o que falar para ele, para convencer ele, eu não sei o que falar para ele, para mudar a vida dele. Por favor, Espírito Santo, fala comigo, me usa. Senhor Jesus, eu não tenho palavras certas para tocar o coração desse rapaz, eu não tenho como falar com ele, mostrar a direção do céu. Espírito Santo, me ajuda. Quando eu oro dessa forma, irmãos, incrivelmente, o poder de Deus sempre se manifesta. Então você precisa perceber que a sua fraqueza, a sua debilidade que atrai Deus. Fala para o seu irmão assim: não há fraqueza quando existe a sua força. Desculpa,
Não há fraqueza quando existe, é verdade, não há fraqueza quando existe a sua força. Não há graça de Deus quando você está forte. Quando não há graça de Deus enquanto você estiver forte. Essa é a frase que eu queria falar. Não tem como. Deus não vai manifestar graça, Deus não vai manifestar favor. Alguém é forte, afinal, você está dizendo o quê? Eu não preciso do Senhor, eu não preciso da tua graça, eu não preciso de nada, porque afinal eu consigo conduzir a minha vida. Qual que é o grande problema do crente? Que é o tempo todo agradar a Deus para receber algo. Deixa eu te falar, você já agradou a Deus quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você já agradou a Deus quando reconheceu que não tinha condições de ir para o céu sozinho. Aí você aceita Jesus. Agora, para outras coisas, você não quer Jesus. Para outras coisas, você não confia em Deus. Presta atenção numa coisa, querido. É a sua fraqueza que atrai o favor de Deus sobre a sua vida. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Então Paulo diz que podemos sim. Olha que interessante. Paulo diz que podemos nos orgulhar da nossa fraqueza. É meio contraditório isso, meio esquisito, mas olha o texto que está lá em 2 Coríntios 12, 9, é o mesmo texto, continuando. Estou como eu tenho anotado errado de novo, deixa eu ver. É isso mesmo, 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, fala comigo, boa vontade. Pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mais me gloriarei, ficarei orgulhoso. A palavra de boa fama fala de se gabar-se. A tradução no grego é gabar-se de si próprio. Então Paulo fala o seguinte: olha, cada vez que eu estou fraco, eu estou feliz comigo mesmo. É mais ou menos o seguinte, pensa a cena: Senhor, que alegria, eu estou doente com Covid. Combina com isso? Com você, comigo? Não combina. Mas Paulo fala o seguinte: cada vez que eu estou doente, eu estou feliz com Deus. Aí eu tenho um problema no casamento, a dificuldade lá, um problema de saúde, por exemplo, um problema financeiro, perdi o emprego, estou passando dificuldade, a conta de água e luz vai atrasar amanhã. Glória a Deus que eu estou passando por isso, porque amanhã a conta vai vencer. Oxe, calamassuia. Combina com você, comigo isso? Mas é exatamente isso que Paulo está falando. Por quê? Porque ele fala, deixa o texto, pode deixar sempre o texto aqui, tá? Por que ele está falando? Porque é o seguinte: quando eu me glorio da fraqueza, eu tenho descanso no poder. Então nunca vai manifestar milagres aonde não existe necessidade. Nunca vai existir poder de Deus aonde não tem necessidade. E aonde você e eu mostramos necessidade para Deus, vamos lá, vamos pensar e ser sinceros de coração. Você mostra necessidade quando tem dinheiro na conta? Sim ou não? Você mostra necessidade quando o casamento está perfeito? Sim ou não? Você mostra necessidade para Deus quando a célula está multiplicando? Sim ou não? Mas quando a célula, todo mundo falta. Quando falta dinheiro. Quando você está na doença, qual que é a sua atitude? Deus tem misericórdia, eu não aguento mais essa doença, Espírito Santo. Senhor, muda meu casamento. Senhor, eu não aguento mais, não sei mais o que fazer. Espírito Santo, me ajuda. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, irmãos? Mostrando a sua fraqueza. E é nessa hora que acontece, irmãos. É nessa hora que você vive os maiores milagres da sua vida. É nessa hora que você vive o maior poder dos céus. É nessa hora que Deus muda o seu casamento. É nessa hora que o dinheiro vem de onde você menos espera. É nessa hora que você é curado. É nessa hora que as coisas são restauradas. Sabe por quê? A sua fraqueza atraiu o poder de Deus. A sua oração clamando pela glória de Deus atraiu a vida de Deus. Eu quero te falar nessa noite, não importa o que você está passando, coloca os seus pés diante do Senhor, coloca os seus joelhos diante dos pés de Jesus. Começa a clamar o nome dele. Fala: Senhor, eu não dou conta dessa situação. Eu quero te falar, poder do céu vai ser liberado sobre a sua vida. Creia nisso. Toma posse disso. Eu preciso crer nisso. Porque quando você está bem, você não ora. Vamos lá, seja sincero. Quantas horas você ora por dia quando está tudo bem? Agora, quantas vezes você se ajoelha quando tudo está mal? Quantas vezes você fala assim, chorando: Jesus, tem misericórdia, quando tudo está mal?
Então por isso que Paulo está falando, ele entendeu que quanto mais fraco ele estiver perante as circunstâncias, mais poder vai vir. Então ele não reclama da doença, ele não reclama da perseguição, ele não reclama da aflição, porque cada vez que isso acontece na vida dele, é oportunidade para a manifestação de poder de Deus. É a oportunidade para viver milagres do Senhor. Eu quero desafiar você a parar de murmurar, a parar de reclamar, a parar de se chatear, a parar de se mostrar forte diante do Senhor. Fala para Ele: oh Senhor, eu sou fraco, eu preciso da Tua presença, eu não dou conta de mudar essa situação, eu preciso da Tua glória, e poder dEle será liberado sobre a sua vida. Diga aleluia. É disso que ele está falando. Agora é complicado. Gabar-se do quê? Veja o exemplo de alguém que se gabou. Então, a mulher tem a gravidez difícil e perde o filho. Ou senão o filho morre recém-nascido. Essa mulher fica muito mal, sim ou não, irmãos? Extremamente mal. Não tem nada que console essa mulher. Aí vem um pastor como eu, afinal eu não perdi nenhum filho, mas eu tenho a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí eu falo: irmã, Deus está no controle de todas as coisas. Creia que Ele está no céu. Creia nisso, creia naquilo. Começa a falar um monte de coisa. Pergunto para você: isso vai consolar o coração dela? De certa maneira, não. De certa maneira, não, porque eu não fui empático. Eu não passei, por mais que eu queira, oi Teté, por mais que eu queira me colocar na situação, só ela sentiu. Aí vem outra pessoa e diz o seguinte, ó, vai lá o Clodoaldo, por exemplo: ó, irmã, é o seguinte, voz grossa assim, ó, Deus está contigo. Eu passei por grandes dificuldades financeiras, fui para as drogas, mas Deus me libertou e Deus mudou minha sorte. Pergunto para você: isso vai consolar essa irmã? Sim ou não? Não, não vai consolar, porque o problema do Clodoaldo não tem nada a ver com o problema dela. Agora vem uma irmã que há 10 anos atrás perdeu um filho da mesma forma, e ela conseguiu se reerguer, e Deus restaurou e deu mais 3 filhos para ela. Na hora que essa irmã chega para ela e abraça essa irmã que perdeu o filho, fala assim: eu sei a dor que você está sentindo, eu passei por isso há 10 anos atrás, e eu quero te falar, assim como Deus fez na minha vida e me deu 3 filhos, assim será na sua vida, em nome de Jesus. Pergunto: qual dos 3 tocou mais profundamente o coração dessa mulher? A terceira pessoa. Sabe por quê? Porque a fraqueza dessa mulher de 10 anos atrás que perdeu, foi força para ela vencer e ter mais 3 filhos, e agora ser testemunho de poder de Deus. Eu quero te falar, a sua fraqueza de hoje vai ser poder de Deus para testemunhar e mudar a sorte de muitas pessoas, em nome de Jesus. Presta atenção nisso. Então não seja forte, para de se achar bambambam, para de se achar capaz, porque quanto mais fraco perante essa circunstância, não perante os homens, presta atenção, eu não estou querendo mostrar que eu tenho que ficar perante o Clodoaldo chorando: ai, Clodoaldo, tem misericórdia de mim. Eu vou pedir para o Clodoaldo orar. Clodoaldo, ora pela minha saúde, ora pelo meu emprego, mas é diante do Senhor. É diante do Senhor que eu vou colocar: Senhor, estou fraco, Senhor, não dou conta, está difícil, Espírito Santo de Deus, eu não consigo viver isso, eu não consigo passar por isso, eu estou sentindo fraco, eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu estou angustiado, Espírito Santo. Quando você faz tem esse tipo de comportamento diante do Senhor, poder dele é liberado. Por isso que Paulo fala: me glorio. Eu não quero fraqueza, concorda comigo? Eu e você não queremos problemas. Quem quer problema, levanta a mão e diga glória a Deus. Misericórdia, irmão, eu não quero problema não. Eu não quero. Quem quer problema, diga glória a Deus. Amém. Fiquei preocupado com você. Isso é masoquismo. Mas uma vez que ele veio, eu tenho 2 atitudes: me tornar forte, me achar capaz de resolver, ou automaticamente me deitar aos pés de Jesus e falar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, vem com poder, porque eu sei que o Senhor se alegra quando eu dependo do Senhor, então agora eu dependo da tua presença. É isso que Paulo está falando. Ele não procurava problema, ele não procurava ser perseguido, ele não procurava doenças, ele não procurava falta de dinheiro, mas quando via, ele ficava feliz, porque toda vez que vinha uma dificuldade, era a oportunidade de manifestação de poder de Deus. Quantos querem viver o poder de Deus? Diga aleluia. Então creia, seja fraco diante do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, qual que é o ponto fraco de Paulo?
Porque é um ponto que eu e você tem que perceber. Vou te falar algo. Durante muito tempo da minha vida, o meu ponto fraco foi a situação da saúde da minha mãe. Eu achava que eu não tinha ponto fraco na área financeira, mas também eu percebi que eu tinha um ponto fraco nessa área. Eu achava que eu não tinha problema de ego, mas eu percebi quando um pastor, uma equipe me rejeitou, eu fiquei mal com isso. Então o ponto fraco é aquilo que mexe muito com você, aquilo que você não consegue controlar. Ponto fraco é quando você reconhece que vai cair em pecado em determinada situação, e você sabe disso, e você pede misericórdia para Deus. Então um exemplo claro disso é quando nós, por exemplo, temos dificuldade financeira. Então a grande maioria dos crentes tem problema com isso. Por quê? Quando falta dinheiro, vem o desânimo, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Vem a raiva, sim ou não? Vem a pergunta, cadê você, Deus? Sim ou não? Vem sempre. Quando tem problema no casamento, você fica feliz? Sim ou não? Não. Mas quando isso acontece, são oportunidades. Então Paulo fala que, pode avançar o verso aí, pode avançar, verso 10. Paulo mostra aonde que é a fraqueza dele. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Sentir prazer? Quê? Como assim? Eu tenho prazer em estar com a minha esposa. Eu tenho prazer de comer um bom restaurante. Eu tenho prazer de uma viagem. Sentir prazer nas fraquezas? Porque ele teve revelação que toda vez que a fraqueza vir, ele se alegrar diante do Senhor e depender do Senhor, poder vai vir. Vou te falar algo, a sua vida cristã tem que ser uma vida de poder. Se está faltando poder, pode ser por dois motivos. Primeiro, é porque você é um cara que responde a 100% a Deus. Aí não dá nem tempo do problema vir. Ou é porque você em toda circunstância se mostra forte diante de Deus. Aí Deus não consegue operar. Sabe por que você cai em pecado? Sabe por que às vezes você não avança ministerialmente? É porque provavelmente você está se sentindo forte diante dessa circunstância. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos nos quebrantar diante do Senhor. Nós vamos falar, paizinho amado, eu estou fraco diante do Senhor. Muda essa situação e o poder vai vir. Diga amém. Olha o ponto fraco de Paulo. Prazer nas fraquezas. Olha o prazer dele, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Presta atenção. Alguém fala mal de você. Ian, você não presta. Richard, você não vale nada. Oh, glória a Deus, que ainda bem que está falando isso de mim. Oh, aleluia, que bom. Aí alguém começa a te perseguir na escola, perseguir no trabalho, perseguir. Tem uma história que o pastor Aloysio conta, que eu achei muito interessante. Ele falou que certa vez um rapaz foi promovido para uma empresa, uma cidade próxima, lá em Goiás. Eu achei muito interessante essa história, por isso que eu quero te contar, de perseguição. E essa pessoa foi promovida, mas chegou lá, a promoção não veio, porque tinha uma chefe que não queria promovê-lo. Por algum motivo ela falou o seguinte: olha, não gostei de você, só estou engolindo você na minha equipe. Papai e mamãe segura o filho, amém? Então assim, eu estou te engolindo na minha equipe, e é o seguinte, se você ficar aqui, vamos nos aguentar, mas pode ser, vou fazer da sua vida um inferno. Aí ele falou assim: o que eu faço? Cristão, da videira, líder de célula, alguém muito abençoado, e ele ficou mal. Qual que seria a minha oração e a sua oração? Deus tem misericórdia, Pai, tira essa bruaca do meu caminho, manda ela embora, vem com uma doença sobre ela, que ela morra amanhã. É assim que seria a sua oração? Ué, tem gente que ora assim. Por quê? Afinal, está me perseguindo, está se levantando contra um eleito do Senhor. Mas só que ao orar, ele falou para Deus: Deus, eu não sei o que fazer, porque a minha oração não pode ser uma oração de maldição para ela, porque eu sou filho de Cristo, e eu estou na graça de Deus. Então já que eu estou na graça, o que eu posso orar por ela? Aí o Espírito Santo falou o seguinte: você não sabe que ela é solteira? Pensei, então ora para ela casar. Mas como assim, Deus? Eu vou orar pelo bem dela? Não, o Espírito Santo falou o seguinte para ela: é porque se haver um homem de Deus, marido para ela, ela vai ser feliz. O que está faltando é alegria, no caso dela. E ele começou a orar para essa mulher.
declarar. E além de orar, falou o seguinte: Deus, eu quero orar por essa mulher, para casar, mas além disso, eu quero orar para ela ter um filho. E depois de quase 2 anos de perseguição, ela encontrou um namorado, se relacionou com seu namorado. Como ela é ímpia, teve uma relação antes do casamento, teve um filho, e depois se casou com esse rapaz. E um dia, depois de 2 anos, ela chegou para esse rapaz o seguinte: olha, eu não sei o que está acontecendo, mas toda vez que eu passo, faz 2 anos isso, tá? Eu nunca quis falar porque eu nunca gostei de você, mas toda vez que eu passo perto de você, eu vejo uma luz na sua vida. Ele falou assim: não sei por que você vê. Lógico que ele sabia, por causa do poder de Deus que está sendo liberado. E vou te falar algo mais. Eu estou casando, acabei de casar, estou tendo filho, e eu estou pensando em cuidar da minha família. E é o seguinte: como você me aguentou esses 2 anos, peço até perdão, eu vou indicar para o chefe lá, você vai ficar no meu lugar como gerente geral dessa empresa. Presta atenção, 2 anos de perseguição. Como ele se dispôs na fraqueza a orar pela bênção de quem perseguia, a maldição, que poderia ser uma maldição, se converteu em bênção poderosa sobre a vida dele. Quero te falar, não amaldiçoe os que te injuriam, não amaldiçoe os que te perseguem. Deixa eu te falar, abençoe os seus inimigos, como diz o salmista, e você será completamente abençoado em nome de Jesus. Diga aleluia. Fala para o seu irmão assim: é na fraqueza que manifesta poder, é na fraqueza que a graça é liberada. Aleluia, glória a Deus. Então, uma coisa é você suportar as questões negativas, outra coisa é você se fazer forte diante das situações negativas. Então vou te dar um exemplo bem clássico aqui na física, que olha, o Estevão e o Pedrinho, esses 2 eu posso chamar a atenção. Dá um jeito aí. Olha, você precisa prestar atenção aqui em mim, porque a física fala que os polos iguais não se atraem. Então, o polo positivo, junto com o polo positivo, eles se repelem. Então, nessa situação, eu e você precisamos nos decidir se seremos positivos ou negativos. Eu quero chamar de positivo pessoas que são fortes. Eu quero chamar de negativo pessoas que são fracas. Pergunto para você: Deus é forte? Sim ou não? Deus é fraco? Sim ou não? Então, positivo sempre será Deus. Agora, para você se aproximar de Deus, qual que tem que ser a sua posição? Negativa. Então, quanto mais fraco você é, mais próximo do poder de quem é forte você estará. Eu e você precisamos entender esse princípio. Então, quanto mais forte perante circunstâncias, eu vou separar, não abro mão, eu vou perseguir, eu vou injuriar, eu vou fazer isso. Toda vez que você se posicionar numa condição de forte, não, eu dou conta, eu não vou pecar, eu não vou fazer isso, não, eu conheço, eu tenho meu limite. Toda vez que se posiciona como forte, você se afasta da presença de Deus. Hoje eu quero te pedir em nome de Jesus, seja fraco diante do Senhor, diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A equipe de louvor já pode subir, por favor. Estou indo para o final. A Bíblia fala também no verso 9, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e esse poder vem sobre mim, vem sobre nós, vem sobre você. Fala para o seu irmão: o poder, dínamos, vem sobre você. Então existem 2 tipos de poder: o poder que está em você e o poder que vem sobre você. Qual que é a diferença de um de outro? O poder que está em você, quando você levantou a sua mão e falou assim: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, entra na minha vida e toma o controle. O que você está falando? O poder de Deus entrou em você, é o poder que te transforma, é o poder que te traz caminho, é o poder que traz a paz do Senhor, é o poder que te leva a uma vida santa, consagrada ao Senhor. Mas tem um poder que vem sobre nós, que é dínamos, que é o poder miraculoso, que é o poder de ter experiências com Deus. Então esse poder, ele vem e ele vai. Então quando que ele vem? Quando eu me demonstro que estou fraco,
Quando que ele vai embora? Quando eu demonstro que sou forte. Então eu e você, perante as circunstâncias, precisamos nos colocar fracos. Como eu te disse o exemplo dessa semana que eu orei, falei com um rapaz, eu falei: Deus, eu sou fraco, não tenho condições. Eu falei de coração para Deus: não tenho condições de aconselhar e mudar a vida desse jovem. Por favor, vem com dínamo sobre a minha vida, para que eu seja um instrumento para abençoá-lo. E eu percebo, fala para o seu irmão assim, ó, me ajuda com seu filho, você é responsável, tá bom? Então eu percebo, aí eu falei para Deus: eu preciso desse poder para compartilhar. Estou com problema no casamento. Deus, eu sou fraco, eu não consigo mudar minha esposa, eu não consigo mudar meu esposo. Vem com o seu poder sobre mim, dínamos. Senhor, estou doente, os médicos não encontram a doença, eu preciso do seu poder, dínamos. Então quando eu me posiciono fraco, dínamos vem sobre mim, de tal maneira que libera poder para transformar qualquer coisa. Então esse poder sobre você, ele só se manifesta quando você se posiciona como fraco diante do Senhor. Então, algo interessante na vida cristã, e eu estou terminando aqui, é que a fraqueza traz maturidade espiritual para você e para mim. Qual que é a tendência nossa de quanto mais velho de cristão? Conhecer mais a palavra, sim ou não? Sim ou não? Ter mais experiência com Deus, sim ou não? E qual que é o posicionamento que nós temos? Não é qualquer coisa que me derruba mais, não é qualquer coisa que me atrai mais, afinal, eu já tenho experiências suficientes com Deus para não cair. Essa postura não é postura de alguém que é fraco, é postura de alguém que é forte. Por isso que muitos crentes velhos perdem a unção. É por isso que muitos crentes velhos não avançam, interrompem o seu crescimento ministerial. É por isso que muitos crentes velhos, chega um momento, caem em pecado, porque se posicionam, conforme vai crescendo na vida cristã, se acham fortes. Paulo, lá em Coríntios, ele se chama o menor dos apóstolos. Continuando a história de Paulo, lá em Efésios, ele fala o seguinte: eu sou o menor dos irmãos. Antes ele era o menor dos apóstolos, depois de tanta experiência com Deus, ele fala: eu sou o menor dos irmãos. E no final, uma carta escrita para Timóteo, 2 Timóteo, ele fala o seguinte: eu sou o pior dos pecadores. Uau! O cara cresceu, o cara viveu, o cara experimentou tanto poder de Deus e termina a vida falando que é o pior dos pecadores. Sim, porque cada vez que ele cresce em Deus, ele percebe que precisa desesperadamente da graça de Deus. O seu crescimento é resultado de revelação de quanto você precisa de Deus. Se você é alguém que clama a Deus por qualquer coisa, você está crescendo. Se em alguma área você parou de clamar a Deus, se em alguma área você parou de ajoelhar e pedir para Deus, significa que você está sendo forte da situação. E hoje Deus quer mudar a sua vida em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero terminar com a história de Jacó. A história de Jacó termina o seguinte. Essa história já sabemos, vai ser questão de 2 minutos. Não, filho, senta por favor. Minha esposa assim fala: Alexandre, deixa os irmãos muito tempo em pé. Tá certo, certinho ela. Senta, pode sentar por favor. Vai ser 3 minutinhos para terminar. Vai para ceia. Perdão. Olha aqui para mim. A história de Jacó, eu já tenho 40 anos de cristão. Eu já escutei pregação dela de todo sentido. E a principal pregação é o seguinte: Jacó lutou com o anjo e venceu. Quem já escutou isso? Diga bem. Todos nós escutamos isso. Porque Jacó, a Bíblia fala que Jacó está sendo perseguido pelo irmão e pelo tio. Ele passa o val de Jaboque e vai ter um encontro com Deus. E a Bíblia fala que um anjo, que é a personificação de Jesus, aparece e começa a lutar com Jacó. E o anjo queria ir embora, e Jacó não deixava, segurando ele, até que no momento ele toca na coxa, no quadril, entre a coxa e o fêmur de Jacó. Jacó se quebra, solta o anjo, mas o anjo não vai embora. Até então
Jacó estava lutando com todas as suas forças, e o anjo queria ir embora. Me deixa aí, está raiando o dia, me deixa aí, porque eu não posso ficar mais aqui. E Jacó falava assim: não vou te deixar aí, enquanto você não me abençoar. Aí o anjo, para tentar desvencilhar dele, toca a coxa, ele fala: ai! E com certeza ele soltou, porque a dor deve ser imensa. Se eu desloco um pé, é imensa a dor. Imagine deslocar o quadril, isso é uma dor absurda. Ele não conseguiu segurar o anjo, mas a Bíblia fala que o anjo ficou. O anjo ficou. Agora eu te pergunto, por que o anjo que estava solto não foi embora? Não era a vontade dele? O anjo representa Jesus nessa história. Mas quando o anjo percebeu, calamachias, quando o anjo percebeu que Jacó estava fraco, aquilo atraiu a graça. Quando ele percebeu que ele perdeu todas as suas forças, agora sim eu posso te abençoar. Aí pergunta para ele: qual que é o seu nome? Ele fala: Jacó. Jacó significa suplantador. Suplantador tem dois significados: o primeiro positivo e o segundo negativo. Eu posso suplantar, eu posso correr. Imagine que o Clodoaldo está na minha frente, eu começo a correr, e com tanta força eu consigo passar para ele. Suplantei o Clodoaldo, isso é bom. Mas na mesma cena, eu posso suplantar de forma diferente. Eu posso correr, puxar o Clodoaldo para baixo, passar a rasteira nele e passar para frente dele. Eu também suplantei. Jacó era esse suplantador que sempre passava a perna nas pessoas. Por isso que nós chamamos ele de enganador. Mas só que nessa hora ele começa a andar assim, ó. Ou seja, qualquer molequinho de 2 anos que corresse na frente dele, ele não conseguia mais pegar. Por quê? Ele sempre ia ficar para trás. Ou seja, se Deus suplantasse ele a partir de agora, seria para a glória do Senhor Jesus. Por isso que muda o nome dele. Sai de Jacó, enganador, para Israel, príncipe de Deus. O que chamou a atenção de Deus nessa história foi a fraqueza de Jacó. E a Bíblia termina falando que e Jacó lutou com o anjo e venceu. Venceu o que, meu irmão? Ele levou um capote do homem. Ele foi marcado na coxa. Ele não venceu porque lutou na força, venceu o anjo. Ele venceu porque ele se entregou e mostrou-se fraco diante do Senhor. Quero te falar que nesta manhã você vai se mostrar fraco diante do Senhor e falar: Senhor, vença na minha vida. E assim você será vencedor. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pegue sua ceia. Eu quero, antes de ceiar, um pouquinho mais baixo. Pode deixar o pad aí tocando, mas bem baixinho. Antes da ceia, eu quero que você faça uma oração comigo sobre essa palavra. Eu quero que você mostre diante do Senhor as suas fraquezas. Eu quero que você ore e fale: Senhor, eu preciso do Senhor. Comece a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos neste momento, com a sua mão na ceia. Fala: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso mostrar a minha fraqueza. Minha fraqueza às vezes, Senhor, é o dinheiro. Minha fraqueza às vezes é a ira. Minha fraqueza às vezes é o perfeccionismo. Minha fraqueza às vezes, Senhor Jesus, é querer resistir o diabo na minha força, resistir o pecado na minha força. Começa a falar para Jesus: Senhor, me coloco diante do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor, diante dessa ceia. Eu reconheço que o seu sangue conquistou tudo para mim. Eu reconheço que eu preciso da tua presença. Eu reconheço que eu preciso do teu amor. Eu reconheço que eu preciso da tua graça. Eu queria escutar você orando. Você orando agora, começa a orar. Fala: Senhor, eu preciso do Senhor Jesus. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do fogo do teu Santo Espírito. Comece a orar agora. Fala: Jesus, eu me torno fraco diante do Senhor. Eu me torno fraco diante do Senhor. Eu cansei de lutar pelo meu casamento. Eu cansei de lutar pela minha saúde. Eu cansei de lutar para multiplicar minha célula. Eu entrego nas tuas mãos agora. Me ajuda, Espírito Santo. Abre a sua boca e fala para Ele: eu cansei de lutar pelos meus filhos. Eu coloco diante do Senhor. Eu me coloco fraco diante do Senhor, porque eu preciso da tua presença.
Eu preciso da tua presença. É nesta hora que o poder vai vir sobre a sua vida. É nesta hora que você vai experimentar de milagres. É nesta hora que o milagre manifesto da graça de Deus vai vir sobre você. Começa a atrair a presença de Deus com a sua fraqueza. Se você quiser, você pode chorar neste momento. Fala: Senhor, Senhor, muda minha situação. Espírito Santo, muda minha vida, Senhor Jesus. Eu quero me gloriar na minha fraqueza. Eu quero me gloriar diante do Senhor na minha dificuldade, porque eu sei que quando eu reconheço que estou fraco, é aí que poder vem. Eu atraio agora a tua presença. Eu atraio agora a tua presença com a minha fraqueza. Oh, Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito, começa a orar. Vem sobre mim. Eu não consigo vencer esse pecado. Fala para ele: Jesus, eu tenho dificuldade de vencer esse pecado. Eu quero ser santo, eu quero ser consagrado. Me ajude, Espírito Santo. Eu preciso da tua força. Eu preciso da sua sabedoria, Espírito Santo. Vem sobre mim. Vem sobre mim. Vem sobre mim, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, ore e declare: eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. No Santo. Aleluia. A ceia é a maior representação da sua fraqueza. Quando você participa da ceia, você está falando: Deus, eu não dou conta de viver uma vida sem o Senhor. Às vezes eu escuto ainda alguns cristãos falando: eu não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. Você não entendeu o que é fraqueza ainda. É porque você é pecador que você participa da ceia. É porque você é pecador que você precisa de Jesus. Porque se Jesus precisava de pessoas perfeitas, Ele não precisaria morrer na cruz do Calvário. Ele está buscando pecadores que adorem Ele em espírito e verdade, que tenham disposição de ser fracos diante dEle, para Ele te fortalecer. Levanta o seu cálice e fala assim comigo: Senhor Jesus. Desculpa, alguém ainda não recebeu ceia? Todos pegaram ceia já? Aí? Lá no canto? Ali no canto, por favor. Meu lado esquerdo aqui, ó. Isso. Aqui, ó, bem no meio. Mais alguém não recebeu ceia? Levanta o seu cálice e fala assim comigo: Senhor Jesus, é na minha fraqueza que o Senhor vai me fortalecer. Ao beber desse cálice, eu bebo de perdão. Eu bebo de pureza, santidade. Eu sou consagrado, porque já não existe mais condenação sobre a minha vida. Não existe acusação. Eu sou lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Levante seu pão e fala assim comigo: Senhor Jesus, ao comer este pão, eu confirmo que eu preciso da sua palavra. Eu preciso da sua direção. Ao comer este pão, me mostro fraco para me fortalecer no Senhor. Ao comer este pão, eu como de vida e tenho sustento para viver segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Coma do seu pão, beba do seu cálice e fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor me fortalece todos os dias, em nome de Jesus.
Compartilhe com o seu irmão. Fala para ele, nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Nós estamos terminando o nosso culto. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada na fraqueza no Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Dê um abraço em 10 irmãos e fala para ele: é na fraqueza do seu ser que manifesta o poder de Deus. Deus te abençoe. Semana abençoada, um domingo abençoado, em nome de Jesus. As crianças, pega a sua recompensa aqui, por favor. Você que é criança, tem um presentinho para você aqui, em nome de Jesus.